gente vai falar sobre relacionamentos tóxicos, relacionamentos disfuncionais. A gente vai falar também sobre a autoconfiança e o merecimento no relacionamento. Aqui sempre tem conteúdo para quem está no relacionamento e para quem não está também, né? Na verdade, serve para os dois públicos aí. E eu agradeço o convite para a gente poder expandir ainda mais essa consciência. É uma honra estar aqui com vocês. Não conheço você ainda, mas já gosto do casal. Muito obrigada. Torço Gratidão. muito aí. Então, conta um pouco para a galera, para os nossos seguidores. Essa live vai ficar gravada. É claro, a gente vai tirar essa primeira parte, mas ela vai ficar gravada. Sim, então, se você puder contar para a galera quem é você, o que você faz. Sim. Vamos lá. Bom, me chamo Jéssica. Boa noite para todos que ainda não me conhecem. Tem algumas pessoas aqui do meu perfil e depois você se apresenta também, então, tá bom? Com certeza. E eu sou terapeuta e mentora do merecimento sistêmico da alma. E aí eu vou explicar esse nome grandão, né? Por que merecimento sistêmico da alma? Faz um tempo, né, que eu já venho construindo, já mudei algumas vezes, né, esse título, digamos assim, mas sempre eu coloquei dessa forma, sistêmico e da alma. Por quê? Tudo que a gente hoje vive, né, onde a gente vive, tudo que a gente se tornou, tudo que a gente é e como a gente faz, é originado de um sistema, certo? Seja ele familiar, socioeconômico, político, social, dos seus amigos, das suas relações, escolar. Tudo isso é um sistema, né? O banco é um sistema, a família é um sistema, os amigos é um sistema. Então, tudo que a gente se torna, né, que a gente se tornou até aqui, tudo que a gente faz e como a gente faz, vem de um sistema. E principalmente o sistema familiar. Ele é o principal que molda quem nós somos hoje, os nossos pensamentos, a forma como a gente conduz a nossa vida. Porque a gente tem uma mania, né, e eu também me incluo nessa, tudo que eu falo aqui eu escuto primeiro, então eu estou sempre repetindo para mim mesma, né? Então a gente tem uma mania... Fala que o ouvido mais próximo da nossa boca é o nosso, né? Exato. Então eu não estou só falando para as pessoas, eu estou falando para mim mesma também, né? Mas tudo que... A gente tem essa mania, né, esse hábito de achar que tudo que acontece na nossa vida agora, aconteceu agora. Né? Como se a gente tivesse nascido do ovo, né? Quebrei a casca, nasci e pronto, estou aqui. E o que acontece comigo hoje, na minha relação hoje, ou na minha vida hoje, é da minha relação passada, ou da minha relação anterior. Não, e é tudo que acontece com a gente hoje, vem desses sistemas que a gente, né, vive desde que a gente está na barriga da nossa mãe, né? Então não vou nem entrar em questão religiosa, para quem acredita ou não em vidas passadas, e eu sempre trago que é a partir do ventre da nossa mãe em diante. Então a gente viveu tudo isso e tudo que a gente passa hoje faz parte desse sistema. Então por isso a gente acaba recebendo muitas crenças através do nosso DNA mitocondrial, né? Exato. Então quando isso já foi comprovado pela ciência, né? Exatamente. Então quando a sua mãe estava na barriga da sua avó, os óvulos que geraram você já estavam na barriga da sua avó. Então, você recebeu tudo o que aconteceu, não só com a sua mãe, mas com a sua avó também. Exatamente. E a ciência já comprova isso mesmo, tá? Que desde o ato sexual, na verdade, a gente já está recebendo informações. Então, assim, é muito louco, né? Porque eu faço essa pergunta para mim sempre. É muito louco eu pensar que o que aconteceu na minha vida não vem desde esse lugar, né? Então, por isso eu chamo de merecimento sistêmico e da alma. Por que da alma? Porque tudo que a gente viveu desse sistema nos afastou da nossa alma, que aí você pode chamar de essência. E tudo que se afasta da nossa essência, a gente não consegue viver a nossa autenticidade. Então, o sistema que a gente vive desde a barriga da nossa mãe até hoje nos afastou de quem nós somos, nos afastou da nossa essência e nos afastou da nossa autenticidade. Então, a gente não tem como ser autêntico
e o tal do ser eu mesma, se a gente não olhar para tudo isso. Porque tudo que a gente vive hoje na vida que não tá bom, vem desde esse lugar. E a gente começou o quê? A querer, a viver a essência do outro, a alma do outro. E a gente não mora mais na nossa casa interna. Desde que a gente saiu da barriga da nossa mãe, a gente não aprendeu a morar dentro da nossa casa. A gente começou a querer morar dentro da casa dos outros, da vida do outro, da ferida do outro, né? E a gente não olhou para a nossa. E quando a gente não cura as nossas feridas, que são 5, e depois a gente pode falar disso, né? E tem 2 principais, que é a da rejeição e do abandono, não tem como a gente viver a nossa autenticidade. A gente acha que está vivendo, mas na verdade, por mais que doa essa verdade, a gente não está. Para quem não olha para isso, não está vivendo essa autenticidade. E mesmo para quem olha, porque eu faço terapia, eu preciso lembrar disso. Porque vira e mexe, eu me perco neste lugar também, né? Então, para quem não está olhando para isso, vai se perder, né? Não tem como, enfim. Então, por isso, eu titulo de merecimento sistêmico da alma. Achei ótimo. Espero que a galera tenha curtido também, mas eu achei incrível. Eu, particularmente, tenho uma questão que eu trabalho já há um bom tempo com essa questão do merecimento, muito em função de ambientes invalidantes, né? Ou seja, quando a gente está lá pequenininho, na casa dos nossos pais, e a gente tenta fazer alguma coisa e não é bom. Aí tenta fazer de novo e não é bom também. Tenta fazer de novo e não é bom também. Então, o que você aprende naquele momento? Nada do que eu faço é bom. Então, isso vai crescendo com a gente, só que ninguém acorda de manhã pensando, olha, talvez eu tenha alguma coisa que eu acredite que as coisas que eu faço nunca são boas o bastante, nunca são suficientes. Você acorda pensando em pagar seus boletos, acorda pensando em trabalhar, você acorda pensando na quantidade de horas que você vai passar no trânsito, se você tem que pegar transporte público, sabe? Então a gente acorda pensando nas coisas triviais do nosso dia. Só que quando a gente para analisar exatamente essa questão inconsciente de como que o nosso cérebro funciona, alheio a toda essa distração externa, a gente começa a perceber que dentro de nós moram crenças que elas, muitas vezes, elas se tornaram rasteiras. Eu tenho um exemplo que eu costumo utilizar com o Dé, que é o seguinte. Imagina que eu sou uma pessoa raivosa. Só que eu aprendi que a raiva é feia, que eu não posso ter raiva. Então, a minha crença da raiva, ela começa a se esconder e ela vai virando uma sombra. Eu olho para uma pessoa perdão, com raiva e o que eu penso? Nossa, aquilo é um comportamento de uma pessoa raivosa. E aí, o que minha sombra está aprendendo? Como se esconder. Justamente porque ela começa a mapear todos os comportamentos que eu aprendi que são errados, só que moram dentro de mim. Então, mesmo que eu tenha esses impulsos raivosos, como me ensinaram que ter raiva é feio, eu começo a ficar expert em esconder minha raiva. Então, eu aprendo todos os comportamentos de uma pessoa raivosa, justamente porque eu começo a esconder a minha. E aí, a parte interessante de tudo isso é que quando você consegue olhar para uma crença tão rasteira, que ela já está muito esperta, ela já está muito inteligente, você consegue perceber como se fosse uma criança se escondendo embaixo da mesa. Que é a história que eu conto em algumas lives, de quando a gente estava no atendimento, eu e o Né, a gente estava tratando uma sombra minha. Eu não lembro que sombra agora, você lembra, Lu? Você é melhor que Deus. Isso. Era a sombra de que eu sou melhor que Deus. Pasme. E aí, ninguém acorda de manhã pensando que é melhor que Deus. Só que quando a gente chegou nessa crença, a visualização que eu tive era como se fosse uma criança rindo, brincando, se escondendo embaixo da mesa. Tipo assim, ai, fui pega. E aí era a minha criança que realmente, por alguma razão, acreditou que ela poderia ser melhor que Deus. Então, eu trago isso muito para exemplificar o fato de que o nosso inconsciente, ele é tão inconsciente que a maioria das vezes a gente
vive anos e anos e anos com um determinado problema ou crença disfuncional dentro de nós, que a gente não tem noção que existe. Exato. E quando a gente percebe, a gente olha para aquilo de um jeito que aquilo fica tão gritante que fala, meu Deus, era um elefante branco na sala, como que eu não vi isso antes, né? Porque tá aqui, né? Você só vê quando você tira e amplia essa visão. E muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, sozinho a gente não consegue, né? A gente não consegue, porque a gente tem o nosso sentimento envolvido com a nossa própria história. E a gente tem o ego, e a gente não quer enxergar, né? A gente não quer ver a verdade. Essa é a verdade, né? Na maioria das vezes a gente não quer mesmo, porque dói, porque é desafiador, porque várias coisas vão acontecer quando você passa a olhar, né, para essa verdade, mas ao mesmo tempo já está acontecendo um monte de coisa que também não está bom. E você vai empurrando, até hoje mesmo eu postei alguns depoimentos que eu recebi, porque eu falei da live e eu fiz alguma sequência de stories, e eu recebi muitos depoimentos de homens, muito, assim, curioso, porque hoje eu não recebi depoimento de nenhuma mulher. Geralmente quem vem falar comigo, os homens sempre falam alguma coisinha, mas hoje foi assim, eles se abriram muito, né? E um deles falou justamente isso, que ele não fazia ideia de tanta coisa que ele guardava, que só quando ele foi para terapia, que de fato ele percebeu o quanto ele não sabia nada sobre ele, né? E quanto ele guardava isso, que ele chegou ao fundo do poço, que é muitas vezes o que acontece quando a gente está com uma doença, quando a gente já não aguenta mais, que é esse tal fundo do poço, que a gente às vezes acaba indo, ou quando alguma coisa muito pesada realmente acontece, é o tal do despertar, né? Que pelo menos também foi assim comigo, né? Eu não acordei e falei, nossa, agora eu tô me sentindo merecedora, uhul! Não, né? Foi toda uma jornada aí. Mas, Aline, se apresenta também, porque tem um pessoal aqui que me acompanha, que que veio do meu público, se apresenta também para eles te conhecerem. Gratidão, pessoal. Eu ainda não tô te vendo, você acredita? Desculpa te cortar. Depois que você terminar, eu vou entrar e sair de novo, tá? Só para... Tá bom, mas não, na verdade... Eu queria te ver. Tá bom. Então, é porque eu tô acompanhando no outro celular e tá tranquila a live. Nós duas estamos aparecendo. Por mais que você não esteja conseguindo me ver, tá tudo bem. Eu vou entrar aqui pelo computador, então. Se é presente. Tá bom. Muito prazer conhecer vocês, pessoal. O pessoal que já está acompanhando, né? E o pessoal que ainda não conhece a gente. Nós somos o Automestria na Prática. Nós dois, o Dé falou que é bug no Instagram. Nós dois, eu e meu marido, nós somos o perfil Automestria na Prática. E aqui nesse perfil a gente fala sobre autoconfiança para co-criar a sua realidade. Ou seja, para se tornar mestre de si, para adquirir essa tão sonhada automestria. Aí vocês vão perguntar pra gente, nossa, mas o que é isso de automestria, que eu nunca vi isso na vida? Automestria é um estado de espírito onde você está alinhado com todos os autos. O que são autos? Autoamor, autoestima, autoproteção, autoconfiança. Então, quando você vai desenvolvendo os seus autos, você vai adquirindo essa automestria, esse sentimento e essa reconexão com você mesmo de ser a mais pura e mais perfeita expressão de si. Então, a ideia de trazer todo esse conteúdo é justamente trazer essa versão que a gente chama de higher self, né? Esse eu superior em nós, para que nós sejamos o tempo todo e constantemente guiados não pelo nosso eu terreno, mas pelo nosso eu superior. Então, como que essa conexão do eu superior nos leva a sermos mestres de nós mesmos, né? Não quer dizer que a gente não precise ouvir mais as opiniões, ou que a gente não peça ajuda mais, ou que a gente entre naquele estado de soberba de, agora que eu sou mestre de mim, nunca mais eu vou pedir ajuda. Não, é justamente o contrário. É justamente aquele estado de profunda humildade em questão de sou igual a todo mundo, porque todos nós somos um, de consciência de que todos nós somos parte da fonte criadora de tudo que existe, que coloca a gente no flow da vida, no fluxo. Ao invés de tentar lutar, simplesmente entra naquele estado de espírito de
plenitude, de ser você, de ser livre para ser exatamente quem você é e expressar, e se sentir confiante, encorajado, empoderado para ser a melhor expressão de si na existência. Então, basicamente, é tudo isso que a gente fala nesse perfil. Parece bastante coisa, mas quando a gente... É bastante coisa, na verdade, né? Porque tem muita coisa para a gente ver para chegar nessa maestria também, né? Para a gente chegar nesse lugar. Sim, mas quando a gente entra dentro do processo da jornada de automestria, a gente percebe quão simples isso é. Dá para fazer isso em 2 semanas, porque é justamente essa conexão com o seu eu superior, de forma que você constantemente seja guiado e tenha como se fosse esse conselheiro particular, que é a sua versão mais elevada e divina de si mesmo, como guia da sua história, do seu trajeto, das suas decisões. Então, basicamente é isso. Parece muita coisa, mas é super simples. É só se conectar. Porque você tem que estar conectado diariamente, né? Então, você ensina o caminho para que a pessoa, né? Que assim como com as meditações, né? Que a gente traz, eu acredito que vocês também, né? Eu também trago isso, que é para a gente aprender a fazer isso sem que a gente precise sempre estar usando o recurso, a gente vai usar, mas que a gente possa fazer sem o recurso. Porque, por exemplo, se você faz terapia, você faz uma vez por semana. Nos outros dias você não está com a sua terapeuta, você não está com o seu mentor, né? Com o seu mentor físico, para quem tem outros mentores, né? E acredita nos mentores espirituais. Então, você se sustenta sem essa presença do mentor terreno, né? Como você trouxe. Então, é esse caminho... É como se fosse o caminho do pote de ouro. Você tem um mapa e você sabe como chegar lá, né? Quando você não tiver um apoio, um suporte. Até porque, como você falou, não é sobre você não precisar dessas pessoas que somos nós que estamos nesse lugar, né? Mas é sobre você... Só pode se tornar mestre se você for aluno, né? Você não tem como se tornar um mestre se você não é aluno. Então, é sempre nessa troca. Você é mestre, mas você também é aluno. A vida toda, né? O tempo inteiro. Você aprende e ensina. Você aprende e ensina. Né? Então, é nessa troca mesmo. Mestre e discípulo, né? Então, pelo menos é o que eu entendo disso. Porque muitas vezes as pessoas distorcem mesmo. Sim, antes de ser um bom professor, você precisa primeiro ser um bom aprendiz, né? Todo bom professor antes foi um bom aprendiz. Então, é realmente isso. O caminho do pote de ouro, e depois que você sabe o caminho, você pode chegar lá a hora que você quiser, né? Então, basicamente o caminho da conexão com o seu eu superior, e através dessa conexão você adquirir toda a autoconfiança, que é uma autoconfiança inerente da alma. A gente, acho que a pergunta-chave para conseguir entender o contexto é quem eu sou alheio ao que me ensinaram, alheio ao que eu literalmente vivi com, por exemplo, meu pai ou minha mãe. Quem eu sou alheio esse sistema, ao né? Alheio ao que pertence a eles. E aí, se tirasse as crenças do meu pai, as crenças da minha mãe, se tirassem as crenças primárias da minha história, daquilo que eu vivi até aqui, o que sobraria de mim? E é justamente esse, o que sobraria de mim, que é o seu eu superior, justamente porque ele não está conectado com o drama do dia a dia, do cotidiano, no ponto de vista de o trânsito, ou de uma situação X ou Y, que é uma situação pequena do ponto de vista de uma chateação no trabalho, essas coisas, sabe? Ele não está conectado com isso nesse nível terreno. É algo do ponto de vista divino e elevado. Então, é mais sobre a essência, mais sobre você guiando si mesmo na sua essência e se conectando dentro de si com a sua mais pura essência. Então, basicamente, é esse trajeto. Mas você entendeu muito bem. Sim, muito lindo, adorei. E voltando no que você falou também, do consciente, inconsciente, né, que a gente estava falando um pouquinho antes, é por isso que a gente não acorda falando, ai, nossa, eu agora não me sinto merecedora por causa disso, daquilo e daquilo.
né? Por quê? Ou se a gente começa a falar para você o porquê talvez isso aconteça, que a gente já está falando aqui, né? Que toda a sua história faz você não se sentir merecedora, faz você se sentir insegura, faz você atrair os indisponíveis, que é um pouco do que a gente vai falar. Você não acorda e já pensa o porquê disso, né? E a gente já está trazendo um conceito, o porquê tudo isso também acontece, né? E é como eu falei, ali as principais feridas, nós temos 5, e as principais é a do abandono e a da rejeição. Só que, por mais que você compreenda isso, 5% da sua mente está compreendendo isso. 5% somente compreende e vira a chavinha da consciência que a gente fala. Só que 95%, né, em torno, tem estudos que diferenciam um pouco essa porcentagem, mas vamos considerar 5%, e 95% está inconsciente ainda. Então, às vezes, você até acessou uma virada de chave aqui, por exemplo, que pode sim mudar, né, grande parte aí da sua jornada, mas tem camadas que está no seu inconsciente, que você não sabe porque você faz aquilo que você faz, por mais que você crie consciência de alguma informação que a gente vai trazer, inclusive, aqui. É muita informação que está oculta, muito, né? E por isso que eu falo que às vezes a gente fica achando que nasceu ontem, e não, isso que eu estou vivendo aqui é por causa da minha vivência do minha ex-relação, do meu ex-parceiro, porque isso não é desde a barriga da nossa mãe. É muita coisa que a gente recebeu que afastou a gente, no caso que eu chamo de essência de alma, né? Que seria o eu superior, como vocês trazem, que afastou a gente desse lugar. Desde, né, de todos esses estímulos todos, né? E aí, como eu estava falando também da ferida, todos nós, tá? Isso é para todo mundo. A gente já nasceu com a ferida do abandono. Porque a partir do momento que a gente saiu do cordão umbilical da nossa mãe, e a gente foi lá para o bercinho, para um espaço para a gente ser, né, tomar banho, sei lá, ser limpo ali, para depois ir para nossa mãe de novo, a gente já registrou que a nossa mãe abandonou a gente. Só que a gente não acorda pensando nisso. Nossa, quando eu saí da barriga da minha mãe e o médico me levou lá para outra salinha, a enfermeira, a minha mãe me abandonou. Porque você vai falar isso para você, vai falar assim, nossa, que absurdo, nada a ver. Né? Você não vai achar que isso conscientemente, com os seus 5% da sua consciência, de que isso faz sentido para o que você está vivendo agora. Mas desde esse lugar, você já registrou a ferida do abandono. Ou seja, todo mundo tem. Né? Exatamente. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Sim. Nós somos um sistema que já começou antes, né? Eu fico brincando que se os meus pais tivessem sido, sei lá, o Elon Musk, talvez eu tivesse nascido milionário, bilionário. Então, mas talvez mesmo assim você não saberia usar o dinheiro, poderia ser, né? A gente sabe disso. Mas a grande questão é que nós somos resultados não somente das nossas ações, mas também das escolhas do nosso sistema. Porque se meus pais tivessem escolhido um caminho diferente, eu seria uma pessoa diferente. Justamente porque eles teriam me colocado num ponto de partida diferente. Então, não só ponto de partida material, mas também e principalmente o ponto de partida mental e emocional. Então, nós somos a continuação de uma história que já foi iniciada muito antes de nós, né? E trazendo um pouquinho da minha história, só para contextualizar essa questão de que nós somos a continuação de uma história, eu fiquei 7 anos solteira, depois que eu terminei com o meu relacionamento. Era um relacionamento bem... Hoje eu vejo o quanto ele era ruim. Mas eu fiquei 7 anos solteira e eu tentava me conectar profundamente com outros caras de várias formas. Só que por alguma razão eu não conseguia me conectar. E aí, depois de muito tempo, que eu fui perceber que eu estava repetindo vários padrões que eu via minha mãe repetir. Que eu via ela. Só que assim, me acorda de manhã pensando, nossa, talvez eu esteja repetindo o padrão da minha mãe. Não, você rejeita essa informação. Você nega ela. Você fala, não estou fazendo igual a ela. Por quê? No meu caso, a minha mãe... Na verdade, você quer fazer diferente e acaba fazendo igual. Exato, exatamente. Né? No meu caso, o meu pai foi embora, minha mãe começou a tentar se relacionar com outros homens, só que assim, ela tentava e os homens simplesmente não ficavam. Então, o que eu reproduzi? A mesmíssima coisa.
Então, o tempo todo vendo esse relacionamento. E outra coisa, houve relacionamentos, porque há um padrão de crenças que, em relação à figura do masculino, que não era um padrão funcional. No meu caso, também não foi funcional no caso da minha mãe. Enfim. E aí, qual é o resultado de tudo isso? Eu estava buscando absolutamente o mesmo tipo de homem que ela buscava. Só que como é que eu fui chegar na consciência de que, meu Deus, eu acho que a minha mãe acredita que o homem certo e perfeito é XPTO e, na verdade, isso não é verdade. Quando eu comecei a olhar para outros ambientes, para outros relacionamentos. Que aí eu comecei a perceber que talvez a figura do masculino que eu tivesse projetado como perfeito, como ideal, como atraente, não fosse bem a figura que ia se encaixar comigo. Tanto seja, né? Exato. Tanto que no caso dela também não aconteceu. Ela se casou com meu padrasto, ficou um bom tempo, só que também foi um relacionamento muito conturbado. Então, eu trago isso para dar clareza prática, no sentido de que quando a gente tem crenças, às vezes a gente acredita coisas do tipo, sei lá, que os homens são ruins, que as mulheres elas são interesseiras, ou que os homens eles na verdade são não dá para confiar, que eles são mentirosos, coisas desse tipo. E aí essa crença fica tão incrustada na nossa cabeça que a gente nem se abre para perceber que na verdade existem seres humanos diferentes. Só que a gente tem o óculos e ele tá exatamente aqui, ó, na nossa cara, que ele é tão perto da nossa cara que a gente não consegue enxergar. Porque é como se fosse um elefante branco na sala mesmo. A crença é tão grande que você nem se abre para questionar ela, para entender, nossa, talvez eu acredite que, sei lá, que os homens não são confiáveis ou que os homens deveriam ser cavalheiros e servir a mulher ou coisas desse tipo, sabe? Porque não foi assim que você aprendeu, né? Eu tenho um exercício que eu gosto muito, então vou aproveitar para trazer aqui, que eu faço com as minhas clientes. Quem quiser fazer agora, ou quem quiser fazer depois, geralmente eu falo para a pessoa pegar 5 qualidades, quer dizer, na verdade, 5 coisas que ela não gosta na mãe, né? Eu faço na mãe e no pai. Então, 5 coisas que ela vê de negativo na mãe, que ela não gosta, que ela critica, que ela julga. E aí, lista 5 coisas. Ou então, já que a gente está aqui na live, pode ser rapidinho aí 1 ou 2. Quem quiser fazer agora e colocar aqui também, dividir com a gente, vai ser bacana, né? Interagir aqui com a gente é muito importante. Então, quando você quiser ter mais tempo, você faz 5 do pai e 5 da mãe, tá? Você quer fazer? Alguém quer fazer aqui? Quer pensar em 2 aí, pelo menos? Já peguei aqui o tablet, vou começar a escrever aqui. Tá, então escreve. Eu vou dar um tempinho aí para o pessoal escrever. Enquanto isso, eu vou falar, né? Isso que você falou é uma pergunta que também gosto de trazer muito, que as perguntas, elas são poderosas, né? Então, uma pergunta também que você já pode anotar e responder depois, para quem está aqui na live, é o que você acha, o que significa homem para você? E aí você respira e só deixa vir as informações, sem questionar, sem julgar. O que significa homem para você? E no caso dos homens, o que significa mulher para você? O que significa relacionamento amoroso para você? O que é relacionamento amoroso para você? Oi? Faz sentido. Né? E aí a gente já começa a descobrir algumas coisas. E aí depois eu ainda pergunto, o que a sua mãe pensa dos homens? O que a sua mãe pensa sobre relacionamentos? O que a sua mãe viveu em relação aos homens? Como foi a relação amorosa da sua mãe ou das mulheres da sua família? Porque nesse olhar, que foi o que você falou, que a gente percebe que, na verdade, isso é o que acontece, não é uma invenção nossa, nem minha, nem da Aline, né? São por estudos e todo o acompanhamento que eu tenho certeza que você tem do seu lado, com as pessoas que você atende, e das minhas também, não só dos meus atendimentos, né? Mas de tudo que a gente aprende, né? De tudo que a gente estuda, de que tudo que a gente, de alguma forma, projeta, a gente está repetindo a história dos nossos pais.
Só que é de Com novo, certeza. a gente não acorda pensando nisso. A gente não olha com esse olhar que está sem os véus do ego, da ilusão, da arrogância que a gente tem, e a gente aceitar e assumir que a gente está sendo leal àquela dor, inclusive. Porque se você vivesse um relacionamento saudável antes, talvez, você poderia achar que você estava traindo o sistema familiar das mulheres da sua família. Isso é muito forte. Exatamente. Quando a gente fala, as pessoas têm uma certa dificuldade de entender isso, porque isso parece algo muito lúdico, né? E não é. A gente quer pertencer ao sistema. O ser humano, ele tem a necessidade, que já nasceu com a gente, de pertencimento. Só que todos nós pertencemos, mas a gente nasce com essa necessidade. E a gente se molda nesse sistema para que a gente continue se sentindo pertencente. E a gente passa uma vida repetindo as dores da nossa família, as histórias da nossa família, as histórias das mulheres da nossa família. Então, eu não me sinto merecedora, só que eu não sei disso. Eu não acordo pensando que eu não me sinto merecedora porque a minha mãe não se sentiu merecedora. Sim. E aí eu trago uma outra pergunta ainda. Como é a sua mãe com o feminino dela? Como a sua mãe alimentava e nutria o feminino dela? Como é a sua mãe mulher? Ela, mulher com ela mesma? Será que ela se priorizava? E aí já vira uma grande chave, né? Exatamente. Porque a gente aprendeu a ser mulher com quem? Ou com a nossa mãe, ou com alguma tutora, ou com alguém que a gente tinha mais proximidade na nossa infância. Meu gato quer participar da outra. Oi? Meu gato entrou aqui na frente do quer participar. Mas pode Quando continuar. eu falo mãe, né, a pessoa pode entender aí a mulher que ela se identifica, que criou ela, né, não necessariamente a mãe. Então, podem ser aí os avós, mas ainda assim, como que né, como foi a sua avó como mulher? Ela se priorizou, ela tinha tempo para ela gostava do corpo dela, ela se sentia merecedora de realizar algo, ela realizava sonhos, ela tinha voz, ela conseguia falar, ela tinha expressão, ela conseguia se expressar, ela tinha espaço para ser quem ela, né, desejaria ser. Será que ela cuidava dela? Ela tinha esse lugar de momento com ela mesma, de autocuidado? Será que ela cuidava dela, do corpo, da pele? Sim. Como que era Sim. esse feminino? Entende? Tem Então, essas perguntas, elas são muito, muito poderosas, né? Sim, tem várias crenças, na verdade, que elas acabam dando luz para isso, né? Quando a gente começa a fazer o nosso trabalho de autoconhecimento, a gente vai percebendo que tem várias crenças que são crenças, aliás, coletivas, que nem pertencem a nós enquanto indivíduos. Sim. Elas pertencem ao coletivo, né, do nosso clã. No meu clã tinha uma crença muito forte em relação à vaidade, de que vaidade, crença religiosa, né, de que vaidade é algo ruim. Então, isso, no geral, fazia com que as mulheres do meu clã, elas não se cuidassem tanto assim. Ou, pasme, se cuidassem exageradamente. Aí você vai pensar, pô, como assim você tem uma crença que vaidade é algo ruim? Então, quando ela está compensando o fato de que alguém sofreu com essa questão de vaidade, ela pode ir para extremos. Então, a pessoa ela acaba não conectando, às vezes, com a raiz da coisa, né? Porque na prática, no dia a dia, isso pode se traduzir de várias formas. Isso pode se traduzir crenças que são, por exemplo, crenças de que o homem é ruim. E aí acaba que o sistema vai excluindo todos os homens, né? Então, os pais não ficam. Simplesmente os pais vão embora, que foi o caso do meu sistema, né? Não dependa dos homens. Não dependa dos homens. É outra que é muito comum. Exatamente. Então, a minha avó não tinha muito contato com o pai dela, minha mãe não sabe quem é o pai dela, minha tia não sabe. Minha tia teve pais diferentes da minha mãe, mas a minha tia também não sabe quem é o pai dela. Eu não tive meu pai próximo no começo. Hoje nós compensamos isso, então a gente corrigiu. Eu e o meu pai, a gente corrigiu essa parte específica do sistema familiar. Mas quando
eu era menor, tinha essa questão de não confiar nos homens, tinha essa questão de que os homens, eles são ruins. Justamente por isso que o meu clã, ele excluía os homens, né? E tem um outro lado também que eu acho importante trazer, que muitas vezes quando a mulher enaltece o pai também, ela pode já estar colocando o pai no lugar do parceiro. E aí tem um outro lado, né, que pelo menos eu ouvi crescendo isso, né, eu cresci ouvindo isso, que não tem homem melhor do que o meu pai. Minha mãe falava muito isso, ela ainda fala isso, né, que para ela não existe homem igual ao pai dela, então ela não vai atrair nenhum homem que possa ser melhor do que ela recebeu do pai dela, né, que possa dar algo melhor, e aí obviamente ela vai atrair, que foi meu pai, que sei lá, como marido talvez não tenha sido muito, né, do jeito que ela desejava, então nesse lugar, mas ainda sendo meu pai, eu olho para esse homem também, achando que não foi, né, um bom homem, e aí eu registro que os homens não são bons, e por aí vai. Mas tem um outro lado, né? Quando o meu pai é o meu herói, o meu pai é o meu namorado, essa história de que o primeiro namorado da filha é o pai, isso é muito ruim quando o pai, né, ou a mãe falam isso para os filhos, né? Porque já coloca esse lugar já está ocupado, então por isso você também atrai indisponibilidade. Se o melhor homem, às vezes você compra inclusive a dor do seu pai, porque do jeito, de repente, sua mãe trata seu pai, também ao contrário, né? De repente pode ser ao contrário também. E aí você, defendendo este homem, você não consegue ocupar este lugar, porque ele já está ocupado também. É muito importante a gente falar disso. Você está energeticamente casado com o pai, né? A mulher está energeticamente casada com o próprio pai. E aí não tem como atrair um homem, porque a pessoa... Ele já é, né, o top ali, já está no pedestal, né? Exato, porque aquele lugar já está ocupado. Então, não tem como mesmo. E eu acho interessante também trazer uma perspectiva de pessoas que querer ter um relacionamento. Imagina, assim, essa esfera da pessoa que ela ouviu a vida toda, que ela precisa se casar, que ela precisa ter uma família, que o correto é se casar e ter uma família. Então, a pessoa, às vezes, e a grande maioria das vezes, por pertencimento, ela querer demais. Ela fala, cara, eu quero... E aí, o que ela inventa pra si? Eu quero um relacionamento. Só que por baixo dos panos... Não importa como, né? Não importa como. Só que por baixo dos panos, na verdade, divina da coisa, é que ela não quer. Ela tem crenças de que relacionamento aprisiona, de que relacionamento significa dor, que amor significa dor, sofrimento. Que aquela pessoa queria muito querer ter um relacionamento. E aí, quando ela começa o processo de entrar e conhecer uma pessoa, bate aquele sentimento de tipo, ai, mas eu não quero. Eu não sei explicar, eu quero tanto ter um relacionamento, mas quando eu conheço uma pessoa não dá certo. Por quê? Porque ela queria querer. Só que quando ela tá lá para o negócio realmente acontecer, ela dá para trás. É o querer de não querer, né? O querer de não querer. Exatamente. E aí ela... Só perguntar, vocês já escreveram aí? Bom, eu não sei se a Aline já escreveu, mas se você já escreveu, quem escreveu aí, em cima da mãe, você vai fazer um risquinho e você vai escrever eu nas relações amorosas. Eita. É esse eita mesmo que costuma vir. Eita. Ou seja, então, mas é um presente, não é esse eita? Porque aí agora você está vendo algo que talvez você ou já tinha visto, ou né, ainda está vendo, ou talvez você não tinha ainda olhado para isso. Né? E aí quando você faz com o pai, aí você risca e coloca eu na profissão. Então, de alguma forma, tudo aquilo que você não gosta no seu pai, na sua mãe, ou você critica, tem você também, e você está levando isso para esses lugares. Só que a nossa arrogância é tão grande que a gente fala, imagina, eu não sou igual aos meus pais, né? Porque eu nem quero ser mesmo. E que bom que a gente não seja mesmo. Mas tem que ser de um outro lugar, que não desse lugar da arrogância de querer ser tão diferente que, na verdade, eu acabo sendo igual. Né? Porque a gente, obviamente, a gente é o que eles são também, né? Tá dentro da gente. E aí, quando a gente se incomoda com aquilo que a gente não gosta neles, é um presente para a gente corrigir na gente, mas de um lugar não de arrogância, né? Mas sim de um lugar que, sim, agora eu recebi essa vida
eu tô vendo que isso eu não quero para mim, então eu vou fazer diferente. Eu posso fazer diferente, eu devo fazer diferente. Mas de um lugar de amorosidade, né? E não de raiva, de culpa, né? Uhum. Olha que interessante. Tem uma coisa do meu pai que eu não gosto muito, que eu anotei aqui, né? Que é a questão de ser muito desligado. Tipo, muito. Cara, se você conhecesse meu pai, você ia perceber isso de uma forma muito. Porque isso chega na frente dele. Que é aquela questão de ser muito deboísta, sabe? Muito desligado da vida, sabe? Muito, tô aqui, tô no meu cantinho, sabe? Muito deixar a vida alheio. Me levar. Exato, muito desligado mesmo. E aí eu anotei isso daqui, só que aí eu posso perceber o seguinte: você colocou eu na profissão. Às vezes a gente super corrige as coisas que vieram conosco no nosso sistema. Vou dar um exemplo meu, no meu caso. Eu sinto isso, medo de ser desligada e de esquecer as coisas no meu trabalho, de tal forma... Se cobra em excesso. Exatamente, que se você pegar o meu to-do, ele é gigantesco, porque eu coloco cada pequena coisinha, justamente por medo de largar, entendeu? Então, mora nesse lugar a possibilidade de uma super correção também. Sim, exato. Essa super correção que acaba sendo a nossa arrogância, que eu falo, né? Porque eu quero tanto... Na verdade, não é que eu quero ser diferente, eu gostaria de corrigir o meu pai. Essa é a questão. E nessa correção que eu queria fazer com meu pai, mas eu não posso fazer, eu faço comigo. Só que aí eu faço no excesso. E todo excesso esconde uma falta, né? A gente já sabe disso. Sim. Então aí a gente... E com isso que a gente está falando aqui, né? Isso que tudo que a gente está falando, a gente não nasceu e acordou e pensou isso. E falou, nossa, é isso agora, né? A gente foi descobrindo isso ao longo desse processo da nossa jornada. Né? Então, uma pergunta, inclusive, que eu quero deixar para as pessoas, porque a gente veio com essa ideia de falar de insegurança, de não merecimento, para as relações, né, amorosas, onde a gente se torna indisponível, né, e a gente atrai o indisponível também. E mesmo estando numa relação, você pode estar nessa indisponibilidade, tá? Não se engane só para quem está querendo se relacionar. Né? E uma pergunta muito importante, mas muito importante mesmo, que é uma virada de chave para se fazer quem esteve indisponível na minha infância, esse alguém importante que eu registrei que não estava disponível para mim e eu me senti rejeitada ou abandonada. Essa é a pergunta que vira uma chave muito grande se você realmente, né, conseguir olhar para essa história, e por mais, porque existem duas coisas diferentes. Uma é o que aconteceu com você, é como você registrou aquilo, que de fato pode não ter sido uma rejeição, e aquilo que realmente foi uma rejeição, né? Porque muitas vezes o fato de, por exemplo, então vou trazer um exemplo meu, eu sou a filha do meio. Eu tenho mais 2 irmãos, o mais velho, né, e a mais nova. Eu sou a do meio. E eu sempre fui a boazinha, a menininha, a quietinha, e os dois da ponta deram muito mais trabalho do que eu dei. Na verdade, até hoje, meus pais têm a mesma narrativa. Você foi a única que não deu trabalho. Você foi a única que não deu trabalho. Seus irmãos deram muito trabalho. Então, o que eu registrei? Como eu não dei trabalho desde que eu nasci, né? Porque eles falam que eu só tomava mamadeira, dormia e tinha que ir lá no berço para ver se eu estava respirando, que eu mal chorava, né? Então, eles registraram o quê? Né? Eu registrei o quê? Como meu irmão deu muito trabalho e logo, né, depois de 6 anos, ainda que tenha essa diferença, depois de 6 anos minha irmã veio, eu tinha 6 anos, eu não precisei de atenção. Teoricamente, a Jéssica não precisava de atenção. Teoricamente, a Jéssica não precisava ser vista. Teoricamente, a Jéssica não precisava ser prioridade, porque tá tudo bem com ela. Só que não estava tudo bem comigo. Só que eu também não sabia falar. E eu registrei o quê? Que eu não tive essa estrutura emocional e que eu não fui vista, que eu não fui prioridade, que eu não recebi, talvez, o que eles receberam de atenção. Porque por não dar trabalho, eu recebi menos. E provavelmente isso pode ter sido uma verdade aos meus olhos? Pode, mas
os meus pais são maravilhosos. E agora o que acontece? Muitas vezes eles dão até em excesso. Talvez até para compensar. E a minha adulta agora repele, né? Ela não quer, então ela coloca limite. Mas assim, o que acontece? Eu registrei isso. Então, quando a gente fala, eu vou ser eu mesma, Aí eu tô indo lá para encontro, bela, bonita, né? Porque eu sou solteira. Então eu tô indo lá, bela, bonita, e vou lá no encontro sendo eu mesma, porque eu quero ser eu mesma empoderada. Só que aí eu tô sendo eu mesma quem? Quem que eu tô levando pro encontro? Eu tô sendo eu mesma rejeitada. Eu tenho uma ferida da rejeição, quem eu levo pro encontro não é a Jéssica merecedora. Hoje já, né? Mas eu tô falando de um passado, né? E que às vezes ele volta, tá, gente? Não se enganem. Não romantizem o caminho do autoconhecimento, das terapias, porque por mais que eu saiba disso, eu vivo isso se eu não estou consciente, se eu não estou no orar e vigiar, né? Se eu não estou conectada com o meu eu superior, como a gente falou no começo. Se eu não estou conectada com a minha essência, eu me perco e aí eu preciso voltar, mas agora quando eu me perco, eu já sei voltar. E isso é a maestria, né? Que você tanto falou, exato. Então... quem é que vai para o encontro toda bela, bonita, se achando empoderada? Quem sou eu que estou indo para lá? Porque você é o que você está registrado dentro de você. Então, se eu tenho essa ferida registrada dentro de mim, eu vou para o encontro sendo a rejeitada. E aí eu vou atrair o quê? Porque eu preciso confirmar essa rejeição. Porque se eu acho que eu fui rejeitada, eu vou atrair mais do mesmo enquanto eu não olhar para isso, enquanto eu não curar essa ferida da infância em relação aos meus pais, enquanto eu não esmiuçar tudo isso em camadas de processos terapêuticos, eu vou para os encontros e vou atrair as pessoas que vão confirmar a minha rejeição, porque eu tenho a confirmação dentro de mim, consciente e inconsciente, de que eu não fui prioridade, então eu não vou ser prioridade nos relacionamentos. Eu vou atrair homens que estão indisponíveis. Sim, é interessante falar sobre isso, mas no aspecto daquilo que é cocriação na prática, né? A cocriação, ela, na verdade, é uma confirmação daquilo que você já acredita. Então, tem muitas pessoas que acreditam que elas vão atrair o oposto, mas não é. É justamente aquilo que você acredita. Então, se você acredita que você é rejeitado, então você vai atrair mais rejeição e não o oposto. Se você acredita que você é uma vítima, você vai atrair mais situações de vítima e não o oposto. Então, quando a gente começa a cocriar conscientemente, através de um processo de automestria, através do processo de conexão com o nosso eu superior, a primeira coisa que a gente começa a fazer é justamente lutar para ver dentro de nós as nossas próprias crenças, porque a gente já sabe que essas crenças é o que vai se confirmar na realidade. E aí você muda aquilo que você acredita. Vou trazer só para ficar bem disruptivo. Se você genuinamente, em todos os níveis do seu corpo, da sua alma, acreditasse que você consegue levantar uma porta com o poder do seu pensamento, se você acreditasse isso com cada pequeno átomo do seu corpo e da sua alma e do seu espírito, você levantaria essa porta. A gente só não levanta porque a gente não acredita como um todo que isso é possível. Então, se a gente acreditar que é possível, em todos os nossos níveis, a gente consegue. Só que até a gente chegar a limpar todas as camadas para conseguir desbloquear tudo aquilo que nós somos em essência, precisa olhar para dentro. E aí precisa de muita coragem, precisa de muito, principalmente, autoconfiança para olhar para dentro. Exato. E entender e agradecer principalmente para aquela sua parte podre. Pegar na mão dela e falar, ok, então gratidão por ter existido. Quando a gente começa a olhar para dentro, a gente vai pegar, e se você, dependendo do quão profundo for, vai pegar vidas onde nós fizemos coisas terríveis. Uhum. E aí, como é que você vai olhar para aquela vida que você fez coisas terríveis, sacrifícios humanos, matou 300 milhões de pessoas? Como você vai olhar para aquela vida e vai não sentir culpa? Muito através dessa limpeza, porque a grande maioria das coisas que a gente carrega são culpas do passado, que são inconscientes, ou seja, que a gente nem se lembra, ou que nem nos contaram o que aconteceu. Então,
muito nesse sentido de conseguir transcender essa dualidade de julgamento entre o certo e o errado e entender da perspectiva do nosso eu superior que tudo aquilo está embaixo é uma alegoria, né? Mas está dentro da própria fonte criadora de tudo que existe. Então, que tudo, na verdade, é uma única coisa. E todas as pessoas também são uma única coisa, que é a própria fonte criadora de tudo que existe. Então, soltar esse auto-julgamento, essa autocondenação e trazer essa compaixão para si mesmo, de entender que você também fez o melhor que você pôde, assim como todos aqueles que vieram antes. Exato. É muito lindo tudo isso, né? Assim, dói, né? Mas liberta. E aí, por exemplo, como eu falei, a ferida da rejeição é algo que está dentro de mim. E aí, né, em algumas situações, eu sinto aquele negócio me corroendo na alma, né? Às vezes algum gatilho que ainda surge, mas qual é a diferença? Ao invés de eu levar para o outro e falar, nossa, você está me massacrando por dentro, eu já sei que aquilo é só um espelho do que eu ainda tenho dentro de mim. E isso fez toda a diferença na minha vida, nas relações que eu tenho hoje. Porque quando eu me sinto ainda massacrada por algum gatilho que alguém causa em mim, de simplesmente, às vezes, só falar, hoje não dá, né? Às vezes só um hoje não dá, hoje eu não posso, às vezes eu sinto esse gatilho de massacrar e esmagar a minha alma, né? Porque eu tenho essa ferida da rejeição que mora dentro de mim. Mas se eu não sei que ela mora dentro de mim, o que muitas vezes eu vou fazer, que era o que acontecia no passado e que provavelmente é o que, né, as pessoas que têm essa ferida fazem. Eu vou querer dar tudo para essa pessoa, eu vou fazer o mais do que eu tenho, eu vou tirar do que eu não tenho ainda, porque se eu não me sinto merecedora, se eu não me amo, se eu não sei que eu tenho essa rejeição, se eu acho que o meu valor está em tudo que eu tenho que fazer, que foi o que eu fiz a vida toda, eu fui a salvadora, então eu fazia demais para todo mundo dentro da família, e eu tinha sempre ser a perfeitinha, porque eu achava que eu não estava sendo vista para ser vista. Então, como que eu vou para as relações? Dando esse muito mais do que eu não tenho ainda, porque eu ainda não estou preenchida. Porque se eu dou para o outro, e aí entra o controle, que a maioria das pessoas se enganam que a boazinha, ela é controladora. Porque ela dá tudo que ela tem, toma, eu tô te dando, e você nem tá pedindo para escravizar o outro. Eu tô te dando, eu tô dando tanto para essa pessoa que essa pessoa não vai me rejeitar. É o que a gente, na nossa mente, né, ilusória, cria. Nossa, eu tô fazendo tudo por ele, eu fiz tudo por ele e ele faz só isso para mim? Ou ele nem fez nada por mim e ele foi embora, né? Então, nessa ideia de que eu faço tudo, eu tô comprando o meu valor que eu acho que eu não tenho. Eu tô comprando a minha prioridade que eu acho que eu não sou. E aí, nesse lugar, eu vou lá fazendo o quê? Me sentindo pequenininha, me diminuindo, pegando migalhas daquela atenção que aquela pessoa tem para me dar, e não é que ela está sendo sacana, ela até pode ser, né, porque tem gente ruim mesmo, mas ela está só sendo reflexo do que mora dentro de mim, porque eu preciso olhar para aquilo, e eu tenho que saber recalcular a rota, que é algo que eu falo muito, do que eu já sei que é dentro de mim, a rejeição é minha, a ferida é minha, eu é que tenho que resolver. Eu posso me comunicar com meu parceiro, né, de achar meios de que ele possa, de alguma forma, me auxiliar a criar um ambiente mais confortável, né, onde, de repente, a gente pode criar acordos de como, de repente, pode ser aquela comunicação, mas quem tem que curar a ferida sou eu. E se eu vou para esse lugar de dar demais, eu estou tirando do que eu não tenho. E aí o que acontece? Eu também exijo demais do outro. Eu exijo mais e mais, porque eu não tenho, eu quero preencher, e nunca o que o outro me dá é suficiente. E aí muitas vezes a pessoa chega na sessão para mim e fala, o meu parceiro não olha para mim, o meu parceiro não faz nada para mim, o meu parceiro... E aí eu pergunto, o que é nada? E aí a pessoa fala, porque ele não... Mas a pessoa está fazendo.
Só que ela tá tão esvaziada, ela tá tão vazia, que isso que o outro faz, né, ou o parceiro ou a parceira, não é o suficiente, porque ela registrou que ela recebeu tão pouco dos pais, da infância dela, que nada vai preencher aquele vazio. E nada vai preencher enquanto você não olhar para isso. E aí ou você começa a comer demais, ou você começa a ter vícios, com qualquer outro tipo de vício que não seja o relacionamento. Além do relacionamento, existem outras compensações, né? Ou compra demais, ou come demais, ou treina demais. Tudo que é demais, eu não estou no adulto, eu estou no excesso. Se eu estou no excesso, eu estou escondendo uma falta. Então, isso é muito importante que vocês entendam isso, né? Isso é uma grande virada de chave também aqui. Que vocês, inclusive, possam sair daqui diferente do que vocês entraram, né? Pelo menos essa... A gente está terminando aí, não sei se... eu queria falar dos ciúmes também, mas de repente a gente pode fazer uma próxima live, né? Eu acho que seria interessante a gente fazer uma próxima e tentar puxar só esse tema, porque, enfim, já deu horário. E aí tem outros compromissos aqui também. Então, sim, eu vou deixar para você finalizar, se você quiser complementar com seus conhecimentos, com toda a sua sabedoria, para a gente poder fechar. O que eu queria dizer é exatamente isso, né? Que a gente não acorda o que a gente é hoje. A gente vem de um sistema, e desse sistema a gente recebeu todas as informações e tudo que a gente tem registrado dentro da gente. E para a gente ser tanto essa autenticidade que a gente busca, né, tanto esse merecimento que a gente busca, essa autoconfiança, né, esse lugar de autoamor, de autocuidado, a gente precisa olhar para tudo que a gente recebeu desse sistema. E o principal dele é o familiar. Então, essas perguntas que a gente trouxe, né, essas consciências que a gente, de alguma forma, talvez tenha plantado aqui para vocês, é um início, né, para quem não olhou para isso ainda, para você começar a refletir que tudo que você é hoje vem do externo e você não acessa a sua própria morada interna. Você acaba acessando a morada do outro. E nesse lugar você se perde, nesse lugar você fica vazia, nesse lugar você se sente realmente um nada, você não se sente merecedora de um relacionamento saudável. E quando chega esse homem saudável, na verdade, você nem sabe como lidar com ele, porque você passou a vida inteira lidando com pessoas indisponíveis. Então você criou essa maestria, como você falou no começo da live, você criou tanta inteligência de lidar com homens que não são bons para você, que você nem sabe lidar com esse homem bom. E aí você sabota e volta de novo para aquele padrão, se você não sabe o que você está fazendo. Então a gente sabe muito pouco sobre quem nós somos. Então é para a gente levar isso para a vida, né? Que a gente possa se abrir mais para isso. Isso, fica aí. E também quem me segue, né, passa a seguir aí a automaestria na prática também, né, os meus seguidores que estão aqui para seguir também, e que a gente com certeza vai fazer aí uma parte 2, para a gente trazer essa parte, acho que dos ciúmes é muito importante também, eu tenho bastante coisa para falar disso, porque o ciúmes, ele está muito conectado à autoconfiança, né, a não confiança, você não confiar em si mesma, e também ao não merecimento, né, a inferioridade, a autoimagem, né, o que eu penso de mim é o que eu vou levar para o mundo. Né? Então, cuidado com essa história de que eu sou eu mesma e cuidado para quem que você leva para o encontro, porque às vezes você está levando a sua ferida da rejeição para o encontro e não a sua mulher já nutrida e se sentindo merecedora. Porque aí, quando você está na ferida da rejeição, o que acontece? Qualquer pessoa que fizer algo um pouquinho melhor daquilo que você recebeu, você já acha que é o homem da sua vida. E você, inclusive, sabota os seus valores, você passa por cima dos seus valores. Né? Então, basta o homem, de repente, pagar uma conta, abrir a porta do carro, dar boa noite para você e perguntar se você chegou em casa, você já registra que ele é o homem da sua vida. Você se cega para todas as outras informações e você só vai para o encontro com a sua emoção. E você esquece de levar a razão.
Então, acho que a gente tem bastante para falar sobre isso também. Não, com certeza. Vamos marcar já. Sim, muita coisa. Eu falaria aqui por mais 2 horas. Ah, com certeza. Pessoal, gratidão pela participação. Amei. Amei, gratidão demais pela sua participação. Eu agradeço. Adorei, Aline, adorei. Muito bom. E é isso. Tem muita troca. Vamos fazer mais e espero aí a live parte 2. Com certeza. Já vamos marcar a live. Beijinho, gente. Gratidão. Gratidão. Boa noite. Beijo. Tchau. Tchau.